Olá, está no ar o Conexão Assembleia, o programa que traz temas importantes para o cidadão paulistano e que podem provocar ações parlamentares. Hoje nós vamos discutir soluções para a educação e também para a habitação em São Paulo. Aqui em nosso estúdio, para nos ajudar a entender melhor esses temas, recebemos o deputado estadual do PSOL, Carlos Gianazzi. Ele também é educador. Seja muito bem-vindo, deputado Carlos Gianazzi. Obrigado, Mauro, pelo convite. Eles moram longe, têm poucos recursos, mas muita vontade de vencer. Os moradores de um bairro de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, não querem mais esperar pelo poder público e arregaçaram as mangas em busca de um futuro mais promissor. Foram atrás de uma educação melhor. A maior parte do projeto ainda não saiu do papel, mas eles sabem que a solução passa pela sala de aula, pela educação em tempo integral. Extremo oeste da capital paulista, uma área que pertence ao governo do estado e à prefeitura de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Aqui em 1960, paredes começaram a brotar em meio ao verde da Mata Atlântica. O tempo foi passando e mais pessoas foram chegando em busca de espaço para construir um teto, formar família e poder criar os filhos. Hoje, casas de alvenaria e barracos de madeira em ruas de terra batida e cascalho compõem o cenário de uma comunidade carente das necessidades mais básicas. As moradias têm água encanada, mas o esgoto não é tratado. A energia elétrica não é regularizada para todos. Nas ruas, não há um ponto de luz sequer nos postes. Como a área é de preservação ambiental, o sol pode raiar trazendo a ameaça de remoção dos moradores. Para o lado que se olhe, o que se vê são crianças improvisando brincadeiras pelo sobe e desce das vielas. Os adolescentes bem que gostariam de preencher o tempo em que não estão na escola. O que você faz de tarde, quando eu chego em casa, depois do almoço? Ajudo minha mãe a arrumar a casa e depois vou dormir. Todos têm a consciência de que a melhoria da qualidade de vida aqui passa pela educação. Eu queria costurar, fazer roupa. Gastronomia. E você? Eu gosto de fazer artesanato. Nós estamos no Jardim Esmeralda. Os moradores chamam o bairro de Vila Nova Esperança. Por aqui moram cerca de 600 famílias, mais ou menos 3.000 pessoas. Nós vamos conversar com a Maria de Lourdes, a Lia, aqui na sede da associação. Tudo bom, Lia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Você que tem a esperança de ver mudada a educação dos jovens por aqui? Com certeza. É o que eu mais quero, é que esses jovens da Vila Nova Esperança, nem só da Vila Nova Esperança, que tenham uma boa educação, uma educação de qualidade, uma educação inovada, onde as crianças sintam a alegria de estar dentro da sala de aula, não tristeza. E que elas não vá para a sala de aula sendo forçadas, porque elas têm que ir fazer a coisa diferente. A comunidade aposta num centro de inovação, uma espécie de incubadora de projetos para ocupar o tempo dos jovens no período em que eles não estão na escola. Esse projeto eu acho sensacional, que a gente vai ficar tranquilo, né? Sabendo que seus filhos estão ali fazendo alguma coisa que vai ser bom para, né? Para a comunidade e para a família. O Willi, dentro do centro de inovação, ele, junto com os outros lá, criou um capacete. E ele levou para casa. Quando o teu filho for para o centro de inovação, não fica pensando que ele está dando trabalho. Pelo contrário, ele está aprendendo trabalho lá. Robson, 16 anos, foi capacitado para atuar num projeto que produz óculos bons e baratos, beneficiando quem não pode comprar ou tem pouco dinheiro. A gente evolui não só para a gente mesmo, mas a gente evolui o lugar, a pessoa e o caráter da pessoa. Uma pessoa que é brasileiro, nasce pobre e tem essas condições, precisa melhorar. O centro de inovação funciona precariamente dentro da garagem que guarda uma Kombi à noite. Durante o dia, crianças e adolescentes ocupam a vaga do carro para dar partida na criatividade. Tem criança aqui que montou um liquidificador. Esse aqui criou um amassador de lata. Essas mulheres aqui aprendeu a fazer flores. Essa menina aqui fez um espelho, que onde o próprio espelho tem uma lanterna, que quando ela quer usar o espelho, ela liga aquela lanterna e ela, mesmo no escuro. Isso aqui é um aquecedor de água. O espaço da garagem é pequeno,
A comunidade sonha com a construção de um prédio para abrigar o Centro de Inovação e está em busca de parceiros para que o projeto saia do papel. Fazer igual a formiguinha, né? As formigas, quando não vai uma formiga, não vai todas atrás. Então é assim que eu tenho trabalhado com a Vila Nova Esperança. Mostrado para eles que nós somos como as formiguinhas, que a gente tem que estar unidos para adquirir o bem-estar da gente. Se a gente quer vida digna, a gente tem que nos unir. As ações educativas em Vila Nova Esperança acabaram promovendo noções de cooperação entre os moradores. E assim nasceu o projeto da Horta Comunitária, que compartilha toda a produção. A educação ensina tudo. Não tem dinheiro, mas tem muitos projetos. O que a gente pede é o mínimo. A gente quer dignidade. Se a gente lutar e se unir, vai sim acontecer. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que não se posicionou sobre a nossa reportagem. Já a Secretaria Estadual de Educação afirmou que atualmente 493 unidades escolares em todo o estado oferecem atividades fora do horário normal de aulas. Segundo a pasta, há 16 escolas que atendem os alunos em jornada de ensino integral nessa região onde nós gravamos a reportagem, e que o cidadão pode entrar em contato com a Diretoria Regional de Ensino para solicitar que a escola do bairro também passe a oferecer atividades em tempo integral. Agora, duas questões chamam a atenção nessa reportagem, nós vamos à primeira delas, que é que 3 jovens entrevistadas têm objetivos diferentes e que não deveriam ser impossíveis. Uma quer ser costureira, outra quer fazer gastronomia e a terceira quer fazer artesanato. Deputado Carlos Gianazzi, a impressão que dá a partir dessas 3 entrevistadas é que os jovens carentes não se permitem voos mais altos. O senhor também tem essa percepção? Sem dúvida nenhuma, Mauro, porque há uma omissão do Estado. O poder público se omite e ele não oferece oportunidades. Então, nesse caso específico, no bairro Vila Nova Esperança, você tem a organização da própria comunidade, né, criando uma alternativa ali por conta própria, sem financiamento público, sem financiamento privado. As oportunidades devem ser oferecidas principalmente pelo poder público, pela Secretaria da Educação, pela Secretaria da Cultura, né? E, logicamente, que a escola de tempo integral ela é importante em algumas regiões, principalmente nessas regiões mais carentes. Mas, no entanto, Jorge, o que nós temos no Estado de São Paulo, o governo do Estado diz que tem mais de 400 escolas de tempo integral, mas essas escolas não estão equipadas, Eu tenho dito aqui na tribuna da Assembleia Legislativa que a escola de tempo integral da rede estadual é uma verdadeira farsa, porque elas não têm equipamentos, não têm oficinas, não têm profissionais preparados para lidar com elas, porque o aluno tem as aulas normais com os professores, mas depois ele não tem as atividades, porque as escolas não têm estrutura. Então, essas escolas de tempo integral da rede estadual se tornaram depósitos de crianças no geral, né? Agora, a escola mesmo de tempo integral é importante e deve ser oferecida para essas regiões mais pobres, mais carentes. É fundamental que a criança tenha acesso a um espaço pedagógico, de cultura, onde ela possa fazer oficinas, onde ela possa ter oportunidades de desenvolvimento cultural e artístico. O que nós vemos aí nesse bairro de Taboão da Serra é o total abandono do Estado, uma omissão, uma irresponsabilidade, uma leviandade do Estado que não oferece nenhuma alternativa a essas crianças. São obrigadas a frequentar uma garagem, né? Improvisando numa garagem, na rua. É um absurdo isso. Agora, deputado, como garantir a formação profissional mínima para que os jovens enfrentem o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, seletivo? Olha, primeiramente nós temos que oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade para todas as crianças e adolescentes, né? A educação, em primeiro lugar, a educação básica principalmente, tem que formar o aluno para o pleno exercício da cidadania. E depois, em segundo lugar, essa educação prepara o aluno para o mundo do trabalho, oferecendo a esses alunos, habilidades e competências para que ele possa se inserir no mundo do trabalho, um mundo
do trabalho que é competitivo, que é globalizado, né, que está em constante mudança. Então, ela tem que entender esse mundo, esse contexto, e a escola tem que dar esse preparo para ele também. Agora, a escola que nós temos hoje organizada não prepara nem para o pleno exercício da cidadania, muito menos para o mundo do trabalho. Mas a escola teria que também fazer um trabalho nessa área de formação profissional, ela teria que dar a sua contribuição. Agora, a segunda coisa que chama a atenção nessa nossa reportagem é a determinação da Dona Maria de Lourdes, chamada de Dona Lia pela comunidade. Ela arregaçou as mangas, montou na casa do filho, que vocês viram, uma oficina para estimular a criatividade dos jovens dessa região tão carente. Agora, deputado Carlos Gianazzi, o poder público, como é que poderia fazer para dar apoio a essas iniciativas particulares como essa que a gente conheceu da Dona Lia? Olha, existem várias maneiras do poder público colaborar, tanto o governo estadual como o governo municipal, fazendo parcerias, convênios com entidades, com ONGs na região, mas, sobretudo, nesse caso específico, o bairro precisa, logicamente, de um centro de cultura, né? Por que o governo não construiu ainda uma casa de cultura nesse bairro, que é um bairro carente? Por que o governo não construiu uma biblioteca pública nesse bairro? Nós não temos equipamentos de cultura nas regiões mais distantes da cidade e nas periferias das cidades, principalmente aqui na Grande São Paulo, nas cidades da Grande São Paulo. Nós não temos nem bibliotecas, nem casas de cultura, nem oficinas públicas, nós não temos equipamentos públicos que possam acolher essas iniciativas. Então, é o que eu disse, é uma grande omissão. Agora, o Estado tem que levar os equipamentos públicos para essas regiões, porque a iniciativa da comunidade é importante, mas ela mostra da Dona Lia, né? A Dona Lia, que é uma líder, uma pessoa que estimula esse tipo de trabalho na região. Agora, o Estado não pode se omitir, o Estado tem que dar todo o apoio a ela e tem que investir recursos. Ela tem que ter o amparo do poder público. Interessante, deputado, como isso aparece na sociedade, porque existem inúmeras Donas Lias nas comunidades carentes. Por aí não é um exemplo isolado. E todas elas se ressentem dessa falta de apoio do poder público. Sem dúvida. Nós temos muitas experiências bem-sucedidas na área da cultura, na área da educação, na área do esporte, na área do lazer. Pessoas, né, que por conta própria, pela sua própria iniciativa, pessoas que estão fazendo trabalhos bem-sucedidos, estimulando várias comunidades carentes e pobres. Isso é louvável, é importante que elas continuem fazendo isso, mas esse tipo de comportamento também mostra, de um outro lado, a omissão histórica do poder público, que não dá a sua contribuição. Eu falei dos equipamentos de cultura, de educação, os equipamentos de esporte, eles estão nas regiões mais centrais, nas regiões onde o poder aquisitivo é melhor. Nós fizemos já um mapa da exclusão cultural e constatamos que os equipamentos de cultura, eles estão nas regiões mais centrais da cidade ou nos bairros mais nobres. Quanto mais nós nos afastamos do centro e dos jardins, nós vamos tendo cada vez mais a diminuição desses espaços, chegando a bairros e cidades aqui da Grande São Paulo, onde nós não temos uma única biblioteca. Eu sou da Zona Sul aqui de São Paulo, da região de Santo Amaro. A região de Santo Amaro, que tem 3 milhões de habitantes, só tem uma biblioteca pública, que é a Biblioteca Kennedy, Presidente Kennedy, uma biblioteca para atender 3 milhões de pessoas. Me lembro que quando, nos anos 70, eu cursava o ensino fundamental, antigamente era o primeiro grau, nós fazíamos pesquisa escolar nessa biblioteca. E eu fui professor muito tempo depois, na mesma região, eu indicava a Biblioteca Kennedy para os meus alunos irem até ela, a população foi aumentando, logicamente, e até hoje só tem essa biblioteca, ou seja, como que pode uma região hoje com 3 milhões de habitantes ter uma única biblioteca pública para que os nossos alunos possam fazer pesquisa? E é assim em toda a cidade de São Paulo, é assim no Estado, é assim no Brasil, é o que nós chamamos do mapa da exclusão social. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não têm acesso à cultura, não têm acesso aos bens culturais produzidos, né, na cidade, no Estado, não têm acesso aos equipamentos de cultura. Então, só que, ao mesmo tempo, nós temos muita cultura sendo produzida na periferia. Nós temos vários grupos produzindo, artistas, nós temos pessoas criativas, nós temos cientistas, como a matéria mostrou claramente, né?
existem oportunidades, as pessoas criam. Tem muita gente querendo criar, muita gente em todas as áreas, na área da ciência, na área da tecnologia, na área musical, na área do teatro, do cinema. Nós temos gente fazendo poesia, escrevendo livros na periferia, mas sem oportunidades. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, a Cooperifa, que é a Cooperativa de Artistas da Periferia, que fica no Parque Santo Antônio, movimento que já dura quase 15 anos. É um movimento que é feito por artistas da periferia, por escritores, poetas, um movimento liderado pelo poeta Sérgio Vaz, pelo poeta e professor Márcio Batista, que é um movimento que já estimulou outros saraus, né? Outros grupos, né? Então tem muita gente produzindo, muita coisa boa, com alto nível de cultura, só que essas pessoas não têm oportunidades, não têm os espaços e não têm acesso aos equipamentos de cultura do poder público. Agora, só para finalizar esse bloco sobre a educação, deputado, por que não se inverte essa lógica? Qual a dificuldade de se inverter essa lógica, já que as regiões mais centralizadas têm a sua estrutura e faltam esses equipamentos de cultura nas áreas periféricas? Exatamente. Hoje aqui na área central nós temos o MIS, Museu de Imagem e Som, nós temos o MAN, nós temos a Pinacoteca, nós temos aqui o Museu Afro-Brasileiro, tudo aqui em volta. Pensando na Assembleia Legislativa, no raio de 4, 5 quilômetros, nós temos aqui uns 10, 20 equipamentos de cultura. Então, agora, por que não levar esses equipamentos também para a Zona Leste, a Zona Sul, né? O extremo da Zona Leste, Marcilac, Parelheiros, Grajaú, Jardim Primavera, por que não levar para Guaianazes, Itaquera, Itaim Paulista, não, Itaim Bibi, né? Itaim Bibi tem... Já lá no extremo leste. Itaim Bibi, aqui, por exemplo, tem biblioteca pública, tem teatro no Itaim Bibi. Agora, no São dois Itaíns. Né? Dois Itaíns. O Itaim Paulista não tem nada disso. Então, tem que ter uma política de descentralização dos equipamentos. Nós defendemos isso. Agora, o Estado continua omisso, continua sonegando a população mais pobre, mais carente, que está marginalizada, continua sonegando a ela um direito básico, que é o direito aos equipamentos de cultura e de educação e aos bens culturais produzidos na própria cidade. O Conexão Assembleia vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos ver a luta de milhares de famílias em busca da casa própria em São Paulo. Até já. O programa Conexão Assembleia está de volta. Hoje nós já discutimos como melhorar a educação em São Paulo. Aqui em nosso estúdio nós recebemos o deputado estadual do PSOL, Carlos Gianazzi. Deputado, antes de entrarmos no próximo tema, que é a habitação, está em debate na casa o Plano Estadual de Educação, um momento importante para a Assembleia Legislativa. Aliás, a discussão está um pouco atrasada, inclusive. São 3 planos em debate na casa? Isso, são 3 planos que foram apresentados. Nós temos um organizado pelas entidades representativas da sociedade civil, entidades lideradas pela ADUSP, Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, dos professores, que nós protocolamos pelo PSOL. Tem outro do Fórum Estadual de Educação, que foi apresentado pelo PT, e tem o do governo, né? E como os nossos foram praticamente reprovados pelas comissões permanentes no processo de debates, então está sendo discutido mesmo o projeto do governo, que é um projeto muito ruim, um projeto que não avança na questão do financiamento da educação, que não avança na questão da garantia do acesso, na garantia da permanência, da garantia da qualidade de ensino. É um texto que nem cita o professor, parece que não existe o professor para o governo, no plano estadual do governo de São Paulo. E esse plano, ele veio de cima para baixo, não houve, o governo não ouviu a sociedade civil organizada, não se organizou um debate, porque o plano de educação, Mauro, ele representa um plano não do governo, nem da Assembleia Legislativa, ele é um plano da sociedade civil para a educação. É a transformação da política educacional em política do Estado, não mais política de partido, político, de governador, de deputado, de secretário de educação. Ela é uma definição coletiva, é uma construção, o plano é uma construção coletiva, né, do modelo de educação que nós queremos oferecer no Estado de São Paulo. No entanto, não houve esse debate. Então, é um plano que foi feito praticamente pelos burocratas da educação, os tecnocratas da Secretaria da Educação, que não representam os interesses da população, mas é ele que está sendo debatido
aqui. E ele estabelece o plano de educação, ele deveria estabelecer metas, diretrizes e objetivos para a educação, no caso aqui do Estado, num prazo de 10 anos. É um plano decenal. Ele trata de vários temas de educação especial, educação de jovens e adultos, ensino superior, educação básica, passa pela educação infantil, logicamente, ensino fundamental, ensino médio, financiamento da educação, que é um tema muito importante, como eu disse aqui. A questão que está polemizando muito esse debate é a questão de gênero, né, a questão da discriminação. Nós entendemos que o plano de educação ele tem que apontar para o combate, tem que estar inscrito que as escolas devem combater qualquer forma de discriminação, de preconceito, né, preconceito e discriminação de gênero, de sexo, de classe social, racial. É uma obrigação da escola. Nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas escolas. O nosso aluno, o aluno da escola pública, tem que ter senso crítico, tem que ser um aluno formado para o pleno exercício da cidadania. E esse aluno tem que combater qualquer tipo de discriminação. No entanto, forças conservadoras e anacrônicas tentam barrar essa proposta o tempo todo. Tanto é que o governo nem colocou isso no projeto dele. Nós colocamos emendas para incluir esse tema, que é um tema muito importante hoje, até porque o Brasil é um país racista, discrimina os negros, os pobres, discrimina a comunidade LGBT, os homossexuais são mortos. O Brasil é considerado um dos países mais homofóbicos do mundo, né? A comunidade LGBT é praticamente exterminada através dos crimes de ódio, e, no entanto, isso não entrou no plano do governo, como se não existisse nada disso. Agora, o senhor destacou o Plano Estadual de Educação apresentado pelo PSOL, da Associação dos Docentes da USP. É um plano que tramita na Casa desde 2003, ele foi atualizado, nunca foi discutido aqui na Assembleia Legislativa. Quais são as principais diferenças que o senhor pode destacar entre este plano apresentado pela bancada do PSOL e o do governo estadual? Olha, são várias, mas as principais são a questão do financiamento da educação. Nosso plano apresenta uma meta de até o final da década da educação estadual, que o Estado invista pelo menos 9% do PIB, do Produto Interno Bruto estadual, em educação pública. O outro ponto ainda no financiamento é que nós defendemos que as verbas públicas da educação, do orçamento da educação, sejam destinadas exclusivamente e só para as escolas públicas. Nós não queremos que esse dinheiro seja canalizado para o setor privado, para os empresários da educação. O dinheiro público é para a educação pública. Esse é um ponto que diferencia o nosso projeto dos outros dois, né? Que não colocam essa questão de verbas da educação exclusivamente para as escolas públicas. Esse é um ponto. Essa questão que eu levantei de gênero, de diversidade sexual, de orientação sexual, a questão racial, a questão de preconceito de classe, nós colocamos também no nosso plano, e nos outros essa questão não aparece de uma forma clara. Se no governo nem aparece, né? O do outro, que foi do fora, aparece, mas não entra muito nesse debate. Então essas são diferenças importantes que nós notamos. Tem outras, mas essas são as mais fundamentais. Agora, assim como todos querem uma educação de melhor qualidade, a conquista da casa própria ainda também é uma luta para milhares de famílias que vivem em São Paulo. Somente na capital paulista existe um déficit habitacional de cerca de 700 mil unidades. E enquanto aguardam, muitas dessas famílias se sujeitam a condições precárias de moradia. Já outras tantas arregaçaram as mangas e foram em busca de uma casa. São os integrantes dos movimentos de trabalhadores sem teto que dividem espaço e dignidade em acampamentos espalhados pela cidade. Todo mundo tem um sonho, certo? Tem um que é sagrado, mora no coração da maioria das pessoas. É a casa própria, abrigar a família, a criançada, se livrar do aluguel que chega a comprometer até 80% dos orçamentos. Existem pessoas que fazem desse sonho uma causa, uma luta. Carlos é um dos coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e vai apresentar para a gente agora as famílias que vivem assim. Nós começamos aqui com a primeira cozinha do acampamento, né? Que seria a cozinha central daqui do acampamento. E tivemos a necessidade de montar mais 7 cozinhas. Isso tudo em 30 dias, mais ou menos? Tudo em 30 dias.
O né? que as pessoas trazem, Carlos, para cá quando elas vêm? Elas trazem o material básico, né, que seriam as lonas, os bambu e o material para estar montando as cozinhas também. Hoje em dia, com o salário que o pessoal vive, né, que seria em torno de R$ 1.700, hoje em dia ninguém tem a oportunidade de conquistar. A gente ouve muito que eles moram, tem gente que mora em albergue, tem outros que não tem casa, que eles não têm mais condições de pagar aluguel, eles querem um cantinho. Na realidade, aqui já é uma zona 6. E também aqui também tem projeto já para moradia. Só que tem uma nascente aqui no terreno. Então, assim, teve problemas anteriores que não dava para construir moradia devido a laudos que a CETESB tinha que liberar para construir. E assim, aqui tem proprietários, não são um só, são herdeiros de família. E ele também tem interesse, né, de o terreno ir para frente. A gente vai entrar agora aqui por uma dessas ruas, né, pode-se dizer assim, para conhecer um desses barracos, que é o barraco da Daniela. Vamos lá? Seguir a gente por aqui? Tem que abaixar um pouquinho e tomar um pouquinho de cuidado também para não bater no teto, porque é bem baixo. Ela colocou aqui, né, Daniela, um papelão para poder pisar, né? E tem uma cama aqui que a gente tá vendo, suas roupas. Você dorme sozinha aqui? Sim. E nesse frio, como é que fica aqui dentro? É nas noites frias que nós temos que lutar, né? Pela nossa moradia digna. Você pagava aluguel antes? Morava com quem? Paga aluguel, 500. 500 reais? Aham. E aí você não conseguia pagar? Tava morando sozinha? É, eu morava com meus filhos. 4 filhos. É. Quer dizer, aqui não caberiam as 4 Não. crianças. Não. A gente vai continuar por aqui, ó, com muito cuidado, enquanto isso mostrando para vocês do que são feitos esses barracos todos. A maioria de lona, ó, a gente vê aqui que eles usam fita para pregar, né, para proteger da chuva e nem sempre conseguem. Usam também outros materiais como o bambu, vou até apoiar aqui para passar. Quem tem, né, Débora, um pouquinho mais de dinheiro, investe um pouquinho melhor. Eles trancam, olha só, cadeado e tudo. É engraçado, né, que tem cadeado na porta, mas é só um rasgão, já entra. Mas é a forma de eles acharem que estão seguros, né? Vou segurar aqui pra gente não escorregar. Para vocês verem as dificuldades que eles enfrentam todo dia. Andar já é difícil, porque tá tudo cheio de lama e a gente tá mal conseguindo se mexer. Quando a gente entrou, eu até comentei, não dá para ter ideia da dimensão, do tamanho dessa área. São ruas que vão descendo, vão para um lado, vão para o outro, praticamente um labirinto de lama. A gente vai conhecer agora um casal que vive aqui, que é a Bruna e o William. Vocês podem mostrar a casa de vocês pra gente? Sim, desculpa que a gente tava arrumando aqui, porque Imagina, soa bastante, a gente tava reforçando aqui o plástico. Dá Tá? licença. Posso entrar? Sim. Dá licença. Essa daqui é um pouquinho mais alta, não bate tanto a cabeça. Tem uma cama box, onde eles dormem, né? O casal dorme bastante, cobertor. Imagino que deve fazer muito frio aqui à noite. Bastante frio. Eu e o William, a gente é casado já há 8 anos, com muita dificuldade de aluguel, às vezes, no lugar, às vezes, até de área de risco. E a gente morando, pagando, às vezes, o salário que ganha. Qualquer 2 cômodos aí tá um absurdo. Então, ou a gente trabalha para comer ou trabalha para pagar aluguel. Se você trabalhar para pagar aluguel, você passa fome. Dá para ter terrenos enormes e parado, enquanto muitas pessoas estão em lugares que não têm condições nenhuma de morar. A gente andou uns 15 minutinhos de carro, continua na periferia de São Paulo, mas está chegando no Jardim Ângela para conhecer o acampamento Nova Palestina. Esse é um acampamento também do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, só que ele é bem maior.
2012, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, fez um levantamento sobre o déficit de moradias no estado de São Paulo. Então, naquele ano, faltavam 1.300.000 casas no estado. Só na região metropolitana, o déficit era de 700.000 moradias. Não existem levantamentos mais atuais sobre esse assunto, mas só de entrar aqui no acampamento Nova Palestina, a gente percebe que a realidade aponta números bem maiores. Essa área aqui é mananciais, é ZPDM, né? Só que no plano diretor que nós brigamos em julho do ano passado, foi aprovado para ser ZES4, Zona de Interesse Social, onde pode ter habitação, porque que era destinado para ser 1 milhão de metros de parque. Aí nós brigamos para ter o quê? 30% de 1 milhão de metros para ter moradia. Além de nós lutar pela moradia, nós luta pela saúde, educação. Tem 5.000 famílias cadastradas. A maioria dessas pessoas, as pessoas dependentes mesmo, que moravam na rua. Dependente da rua, de família. Ficar em casa de família agregada com parente, pai, mãe. De favor. De favor. Hoje a gente está vendo que está meio deserto, né? Meio vazio. Porque tem um ato muito importante na Avenida Paulista. Que ato é esse? Esse ato aí é o lançamento da Minha Casa Minha Vida 3. Uma pressão. Uma pressão para o governo sentir, porque tem que lançar logo, que nós só está dependendo desse lançamento. Eu vou porque eu vou atrás da minha luta. Porque eu quero conquistar uma casa, uma moradia. E aí, de vários acampamentos, saíram muitas pessoas para se encontrar aqui, ó, no vão do MASP, na Avenida Paulista. Aí a gente encontrou gente do acampamento Palestina, do acampamento Paulo Freire, que a gente visitou durante toda essa reportagem. Todos se encontraram, aí virou essa massa de gente, que fez muito barulho. Onde tem coisa que vai ser benéfico para a sociedade, nós estamos lutando. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou. Em nota, o Ministério das Cidades afirma que a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida será anunciada no final do mês de setembro. E a meta, segundo o governo federal, é entregar 3 milhões de novas unidades habitacionais até o ano de 2018. Importante destacar, deputado Carlos Gianazzi, que essa reportagem foi produzida no dia 25 de junho, no começo do inverno. Dá para perceber pelas imagens, todo mundo agasalhado. Exatamente. A repórter Viviane Cesarino chamou a atenção por diversas vezes sobre a questão do frio naquela ocupação. Deputado, como é que se resolve esse problema do déficit habitacional em São Paulo? Olha, aqui em São Paulo, em todo o Brasil, essa questão é muito grave, porque historicamente nunca houve também investimento nessa área. Nós aqui em São Paulo temos milhões de famílias que não têm casa própria, que vivem em condições precárias, em áreas de risco, por isso que nós temos muitas ocupações. E essas ocupações são formas de pressionar o governo, aí todos os três governos, o municipal, o estadual e o governo federal, a investirem em políticas habitacionais para as camadas populares. Isso não existe. Então, nós vamos ter cada vez mais movimentos de ocupação de áreas públicas e privadas, reivindicando e pressionando. Por isso, nós aqui na Assembleia Legislativa, o nosso mandato sempre apoiou esses movimentos. São movimentos importantes, porque eles forçam o governo a fazer a política, a elaborar uma política pública habitacional. A chegada da solução, deputado, não é demasiadamente longa. Vamos considerar aqui... o acampamento Nova Palestina aconteceu a ocupação em novembro de 2013. É uma área equivalente a 2/3 do Parque do Ibirapuera, foi declarado de interesse público na gestão ainda do prefeito Gilberto Kassab. E o outro acampamento Paulo Freire, no Valo Velho, foi invadido em 2006, então foi ocupado em 2006. 2006, 2013, o tempo vai passando e a solução não aparece. Porque isso mostra a omissão do Estado, que não investe nessa área. Agora, a única forma da população resolver isso é através desses movimentos. A população tem que pressionar mesmo, e nós chegamos a esse extremo de ter movimentos
fazendo, não invasão, né? A gente não fala invasão, mas ocupação, né? Porque a Constituição Federal, ela garante o direito à habitação. É uma garantia constitucional. Já que os governos não cumprem a Constituição, então eles são pressionados por esses movimentos. Agora, é um absurdo que essa situação não tenha sido resolvida ainda. E agora, nesse exato momento, o governo federal tenha cortado verbas do projeto Minha Casa Minha Vida. Houve um corte agora com esse ajuste fiscal. O governo atacou os servidores públicos, né, os servidores federais, confiscando salários, proibindo concursos públicos, e com essa população que utiliza os serviços públicos vai sofrer mais ainda do que já vem sofrendo. E, além disso, o governo também fez cortes na área da saúde e cortou também no projeto Minha Casa Minha Vida. Então, a situação vai piorar agora, porque a demanda está aumentando, com a crise econômica, né, as pessoas não podem mais pagar aluguel, as pessoas não estão conseguindo mais pagar as altas prestações dos financiamentos feitos. Então, essa demanda habitacional por casas populares vai crescer muito mais. Então, nós vamos aumentar a crise, nós vamos ter muito mais ocupações, e com razão, porque o governo está empurrando essas famílias para esse tipo de processo de luta. O senhor citou agora, o senhor destacou que a situação deve piorar. Isso se aplica, porque eu acabei de dar essa informação, que o governo federal pretende entregar 3 milhões de novas unidades habitacionais até 2018. A terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida vai ser anunciada no final de setembro. Mas estamos num momento de crise. O senhor acredita que esse prazo aqui, 2018, será o suficiente para essa entrega de 3 milhões? Não acredito. Acho que o governo está blefando. E ele tem que ser pressionado para cumprir, porque não dá para... O que esse governo fala, a gente não escreve. A experiência concreta está mostrando isso. Então, eu não acredito que o governo cumpra esse prazo, essa promessa. Então, a não ser que haja uma grande mobilização mesmo da sociedade, né? Porque não são só os trabalhadores sem teto que estão nessa situação. A crise é tão grave hoje no Brasil, vai piorar cada vez mais, se nada for feito, que muitas pessoas que estavam pagando aluguel, que ainda conseguiam pagar aluguel, que tinham feito a prestação, também podem entrar nessa situação. Então, nós temos que aumentar o número do financiamento desse processo habitacional. Deputado, o programa já está chegando ao final. Sobre esses dois temas, educação e habitação, que nós tratamos aqui, a mensagem que fica em relação... A mensagem é que, primeiramente, quero citar aqui Paulo Freire. Paulo Freire, no seu último livro, no livro Pedagogia da Autonomia, ele diz o seguinte, que ele fica muito contente, que ele tinha muita satisfação com os movimentos populares, com os movimentos do sem teto, os movimentos do sem terra. E ele dizia ainda mais o seguinte, que bom seria se nós tivéssemos muitos movimentos do sem educação, movimentos sem saúde, movimentos sem cultura, que as pessoas se mobilizassem, porque esse é o motor da sociedade. Nós só mudamos a sociedade com grandes mobilizações, com o povo na rua, o povo marchando, indo às ruas e exigindo que o governo invista em políticas públicas na área da educação, na área da saúde, na área da segurança e na área da habitação, como nós discutimos aqui. O programa Conexão Assembleia fica por aqui. Nós agradecemos ao deputado estadual do PSOL, Carlos Gianazzi. Obrigado aqui pela presença em nosso estúdio. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Tchau e até o próximo tempo. Obrigado.